Levanta firme, não desista, continue a lutar. Paz amadas, meu nome é Rosicler, mais conhecida como Rose. Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Faço parte do grupo Mulheres de Joelhos e do Encorajando Mulheres. Hoje eu queria dividir com vocês um pouquinho da minha história, para vocês entenderem o quão grande é o Deus que nós servimos, um Deus que salva, um Deus que transforma. E gostaria de dividir com vocês também o quanto esse grupo foi essencial para a mudança que aconteceu na minha vida. Eu costumo dizer que eu nasci cristã, nasci crente, né? Nasci cristã. Meus pais são da Assembleia de Deus há mais de 40 anos. Meu pai é professor da Escola Bíblica Dominical. Eles têm aí mais de 40 anos no ministério. Então, quando eu nasci, eu já nasci em berço evangélico. Até os 14 anos eu permaneci na igreja. Me batizei com 13 anos e me batizei sem preparo, me batizei por causa da pressão da família, né? Que família cristã, se batiza, já tem 13 anos. Só que eu era um adolescente rebelde. E uma coisa que eu deixo para os pais, para as mães que estejam ouvindo essa mensagem: você melhor que ninguém conhece seu filho. Se você vê que o seu filho ele não está preparado para o batismo, não induza, incentive ele a mudar, mostre a ele a importância do batismo nas águas, mas não permita seu filho se batizar ele estando... Quando você vê que ele não está preparado, porque a gente que é mãe, a gente sabe sim. Porque quando a gente se batiza, a gente já não consegue permanecer. Quando a gente começa a cometer os pecados sendo batizado, participando do corpo e do sangue de Cristo, nós não conseguimos permanecer. E foi o que aconteceu comigo. E não só comigo, muitas outras histórias que eu conheço, muitas pessoas que eram da minha época, que eu vivenciei, que eu vi com os meus olhos. Se você analisar bem, você já viu um caso parecido. Se batizou e não permaneceu. Por quê? Quando você é adolescente e você vai à igreja simplesmente por ir, você consegue ir a todos os cultos, mas a partir do momento que você se batiza, a sua responsabilidade é muito maior, é onde você não permanece. Foi o que aconteceu comigo. Me batizei com 13 anos, com 14 anos eu estava no mundo, fora da igreja. Eu conheci as drogas, o álcool e a prostituição. Aos 15 anos eu já estava morando com um viciado em drogas. Meu presente de aniversário de 15 anos foi um aborto depois de tanto apanhar. E quase morri nessa época, com 15 anos, quase perdi a minha vida nessa época, mas o Senhor, Ele tinha algo para fazer na minha vida, né? Eu que não entendia no momento, e eu tinha uma mãe que orava por mim também, uma família que orava por mim. Enfim, acho que com 16 anos, essa pessoa saiu da minha vida, foi assassinada, e eu prossegui, comecei a trabalhar, virei dona da situação, porque tinha saído da casa da mãe, e aí você já volta diferente. Enfim, comecei a trabalhar, mas fiquei ainda nas festas. Saía na sexta-feira, voltava no domingo, na segunda ia direto pro trabalho. E não queria nem saber de Deus. Aos 19 anos, Deus me deu um presente que começou a mudar a minha vida. Mas eu ainda não estava entendendo. Deus me deu uma filha. Minha filha, sim, foi um presente do Senhor, porque eu tinha um problema no útero. Os médicos diziam que eu não podia engravidar, que para me engravidar eu teria que fazer um longo tratamento, e enfim, a minha filha veio, mas a minha filha não veio fruto de um casamento, mas mesmo assim ela foi um presente do Senhor na minha vida. E aí a minha mãe, uma mulher de oração, com a filha, mãe solteira dentro de casa, começou a fazer oração com o Senhor. Senhor, eu não aceito a minha filha mãe solteira, eu quero um esposo para minha filha, alguém livre, desimpedido. E eu ria, porque eu falava, quem que vai querer uma mãe solteira com a criança no colo? Mas a gente não entende o trabalhar de Deus. E aí foi quando Deus me presenteou com meu esposo.
minha filha tinha 3 meses, eu conheci ele, com o ano dela fez 8 meses, nós casamos, ele assumiu minha filha, deu o nome dele para ela, enfim. O esposo que Deus tinha pedido para o Senhor, que minha mãe tinha pedido para o Senhor. Só que eu não valorizei aquilo que o Senhor tinha colocado na minha vida, nem minha filha, nem a família que Deus tinha me dado. Foram 9 anos de casamento. Nesses 9 anos, eu fui a pior pessoa que eu poderia ter sido, a pior esposa, né? Eu era insubmissa, era arrogante, era prepotente, era dona da situação, era egoísta, era eu e pronto, né? Minha filha vivia abandonada, né? Vivia com a minha mãe, vivia na casa de alguém, sempre tinha alguém cuidando. A minha vida era salão, eu ia pra festa sem o meu esposo, e ele sempre no silêncio. Ele não era cristão, mas não era e não se tornou por causa da mulher que ele teve, né? Que ele tinha na época, que era eu, né? Porque eu não, mesmo tendo sido cristã, mesmo conhecendo os princípios bíblicos, né? Se eu tivesse, né, passado adiante aquilo que eu aprendi, meu esposo tinha se tornado cristão em menos de 1 ano, porque ele tinha interesse muito grande pelas coisas de Deus, mas eu nunca incentivei, muito pelo contrário, eu sempre o desencorajei das coisas de Deus, né? E assim, foram 9 anos, desses 9 anos sendo dando da situação, e eu dizia que ele jamais me deixaria, que eu me achava, né? O inimigo cegando, né? E além de todos esses defeitos, eu era infiel, né? E aí chegou o dia de prestar conta daquilo que você faz de errado aqui na Terra, você vai prestar conta no juízo final. Mas chega o dia que você presta conta aqui na Terra, né? E aí chega esse dia, e nesse dia o Senhor, Ele permite ser tirada aquela venda dos seus olhos, e é terrível esse dia. Esse dia os seus pecados são passados diante de você, e você não acredita que você fez aquilo, né? E você chora, e você se desespera, e você quer morrer, e você acha que não tem mais jeito, e você acha que acabou, né? E foi assim que eu me encontrei, em 2014, em outubro de 2014, eu me encontrei no chão da minha casa, fiquei 7 dias sem comer, fiquei 7 dias sem trabalhar, deixei minha filha com a minha mãe, me tranquei dentro da minha casa, e eu só fumava, porque nessa época eu já tinha voltado a fumar, e eu só fumava. E aí, quando eu estava dando o final dos 7 dias, eu olhei para dentro da minha casa, vi aquele lixo, aquela sujeira, aquele cheiro de cigarro. E eu falei, é o fim, pra mim acabou, só me resta a morte. E eu estava muito cansada, muito debilitada. E eu deitei na minha cama, e ao deitar na minha cama, o inimigo começou a soprar no meu ouvido, que pra mim, que eu estava sendo apedrejada, mas que se eu tirasse a minha vida, eu passaria de vilã a vítima, que as pessoas iam olhar como uma coitadinha. Olha o que fizeram com ela, apontaram ela, e ela tirou a vida, e ela é coitadinha. E aí eu levantei, olhei para uma extensão, fui à área da minha casa, olhei pro telhado, e aí o Senhor falou comigo, não é isso que eu tenho para você. Eu te dei a vida e eu tiro a vida, somente eu. Eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Se você suportar o que eu tenho, o trabalhar que eu tenho na sua vida, eu vou fazer algo grande na sua vida. E aí naquele dia eu lembrei do convite que a minha amiga Kelly fazia pra mim. Sempre ela ia na minha casa no final de semana pra me escovar o cabelo dela pra ir na igreja, e ela me fazia o convite e eu ria dela. Não, fica pra próxima, quem sabe? Não, hoje tem uma festa. E eu me lembrei daqueles convites. E quando eu cheguei naquela igreja, foi no domingo, à tarde eu estava na sala da minha casa, e eu liguei na Sky, e estava tocando um louvor, Família Debaixo da Graça, do pastor Maurício, alguma coisa assim. E eu ouvi aquele louvor, no final daquele louvor tinha uma ministração sobre a família, e eu estava muito debilitada, e eu não conseguia ficar de joelhos na sala da minha casa. Eu coloquei meu rosto no pó e eu falei pro Senhor que eu conhecia Ele, eu já tinha conhecido Ele de perto, e que eu sabia que por conta dos meus pecados Ele não estava ouvindo a minha oração. Tola que eu fui, porque todas as nossas orações o Senhor ouve. Não significa que todas Ele vai responder, porque muitas vezes nós não sabemos pedir, nós pedimos coisa que nós não temos que ter aquilo lá. Nós pedimos coisa para se deleitar, para mostrar para o nosso amigo que a gente tem, e isso o Senhor não vai responder mesmo. Mas aquela oração que você faz com o seu coração quebrantado, aquela oração que você faz segundo a vontade do Senhor,
Ele ouve e ele responde. Então eu fiz aquela oração que eu sabia que ele estava me ouvindo, que a minha oração não estava passando do teto, mas que mesmo assim, a única coisa que eu tinha, a única coisa que tinha restado na minha vida era ele, e que eu ia continuar orando. Que naquele dia eu ia na igreja. Amadas, quando eu entrei na porta daquela igreja, naquela noite, eu entrei naquele lugar igual um paciente de câncer terminal, que é alívio da dor. Eu entrei naquela porta porque eu queria meu marido de volta. Porque só o meu marido que aliviar, só o meu marido de volta que aliviar aquela dor. E eu entrei naquela porta, as pessoas olharam pra mim, eu era digna de pena. Você não deve sentir pena de ninguém. Mas naquela noite eu entrei ali digna de pena. E eu entrei naquele lugar, o pastor que estava naquele lugar, não era o pastor da igreja local, ele trouxe uma pregação, aquela pregação foi pra mim. E o inimigo começou a colocar coisas na minha cabeça, eu queria ir embora. E aí teve um momento que ele falou assim, que o Senhor mandava dizer para uma pessoa ali naquela noite. Ele não me apontou, mas ele disse que o Senhor mandava dizer para uma pessoa naquela noite. Que quando a pessoa estava lá na casa dela, na sala da casa, com o rosto no pó, que o Senhor estava ouvindo aquela oração. Que eu tinha dito naquela tarde, ele não me apontou, mas eu entendi que era para mim. Eu sabia que tinha acontecido na minha casa. Que o Senhor mandava dizer que quando eu estava com o rosto no pó, na sala da minha casa, dizendo que ele não escutava a minha oração, que ele estava ouvindo, que ele ia entrar com a providência, que ele ia fazer coisa grande na minha vida, que ele ia me curar, que só dependia de eu me posicionar na presença dele. E aí começou o meu deserto, né? Eu relutei em ir para a igreja ainda, porque o inimigo, ele trabalha na sua mente. Eu não queria deixar os vícios. E aí eu fiz um compromisso com o Senhor. Senhor, eu só vou levantar minha mãe lá na frente, voltar para a igreja, se o Senhor tirar os vícios de mim. Se o Senhor tirar a bebida, tirar o álcool, tirar o cigarro. E aí foi onde o Senhor tirou de mim. Um dia eu fui acender um cigarro, logo após eu almoçar, eu estava em outra cidade, viajando a trabalho, e o Senhor falou para mim que eu não ia mais fumar. Eu joguei aquele cigarro fora, aquele isqueiro fora, e nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Só que eu entendi a dependência que eu tinha do Senhor. Primeiro ano, eu fui pra caverna e fui morar de favor. Uma pessoa que tinha carro, que tinha tudo, que eu sentava salão, que eu sentava beleza, que eu sentava só bens materiais. Eu fui morar de favor na lavanderia da casa de uma amiga. Foi me tirado tudo. O Senhor permitiu que fosse me tirado tudo para me reconhecer a dependência que eu tinha dele. E nesse um ano eu passei orando, jejuando. As madrugadas eram pequenas para mim orar. Aquele primeiro amor, quando você busca o Senhor de todo o seu coração. Só que eu confesso que durante muito tempo a minha oração foi porque eu queria o meu esposo de volta. E enquanto eu fiz a oração, enquanto eu fiz jejum, enquanto eu tive uma busca querendo o meu esposo de volta, o Senhor não começou a trabalhar na minha vida. Passei por problemas financeiros, assim como a gente passa até hoje, mas em todos os momentos o Senhor tem sustentado. Teve dia que eu almocei, eu não almocei para minha filha jantar, mas tem um momento o Senhor, ele me desamparou. Ele sempre esteve do meu lado, eu podia sentir a presença dele, sabe? À noite você chorar, à tarde você chorar porque você não tem algo, e no outro dia pela manhã você acordar, você sair da sua casa e o Senhor prover, o Senhor enviar alguém prover, assim que o Senhor fez na minha vida. Então durante um ano eu busquei testemunho de restauração, eu procurei site de restauração, eu procurei casamento, e minha vida não andava. Aquela tristeza estava lá dentro do coração. Quando entrou um ano de deserto, eu me posicionei na presença do Senhor. Eu falei, agora, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero mais de Ti. E é onde o Senhor começou a me levantar. Eu já não buscava mais nada referente a casamento. A minha busca era o Senhor. E aí eu encontrei o Encorajando Mulheres. E comecei a me alimentar daqueles estudos que tinha ali. E logo em seguida veio o grupo Mulheres de Joelho. Eu comecei a participar desse grupo. Cheguei no grupo, uma pessoa ainda com resquícios da vida passada, com arrogância, com dona da situação, que eu conheço Bíblia, e a Bíblia fala isso, e você não pode fazer isso, e não é assim. Até um dia que o Senhor, ele me despertou e ele falou comigo que Jesus Cristo, o ministério dele foi amor. E um dia depois de ficar uma tarde inteira discutindo, que o Senhor não está no meio de discussão, discutindo o que a Bíblia fala, o que a Bíblia não fala, o que você tem que fazer e o que você não tem. O Senhor me deu Romanos 14 e falou fortemente comigo que quem era eu, sabe? E aí o Senhor foi me transformando. E aí algumas vezes eu questionei a Ana sobre algumas coisas, até um dia que ela trouxe uma palavra e falou pra mim sobre o amor, sobre a importância de amar as pessoas. E aquilo foi entrando no meu coração, foi entrando na minha alma, porque eu fui permitindo. Eu já não queria mais ouvir sobre restauração de casamento, eu queria ouvir de Deus, eu queria mais de Deus. E começou aquela minha sede pelas coisas de Deus. Hoje,
eu posso dizer que o Senhor transformou a minha vida. Mas eu permiti o Senhor transformar a minha vida. Eu não aceitei uma vida de sofrimento. Eu não aceitei ficar me humilhando por coisas materiais. Eu me humilho hoje na presença do Senhor pelo meu espiritual. Eu me humilho hoje na presença do Senhor porque eu reconheço a necessidade que eu tenho dele e eu reconheço que a graça dele me basta. Eu reconheço que a graça dele me sustenta. Eu quero a minha família de volta. Sim, eu vou ter minha família de volta no tempo do Senhor. Mas no momento eu preciso dele. Porque ele tem a cada dia me moldado, me transformado. Ele quer me transformar. Assim como ele vai transformar a vida de cada uma de vocês também. Mas que nós venhamos nos dedicar. Que nós venhamos, sabe, muitas vezes a nossa fé é enfraquecida pela circunstância. Muitas vezes eu vejo mulheres tirando os olhos do Senhor e colocando os olhos na circunstância. Esquecendo que não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que conversam comigo no privado, eu falo, se Deus transformou a minha vida, já falei isso para muitas aqui desse grupo, se Deus transformou a minha vida, isso não é nem metade do que eu era. Eu era podre, eu era um lixo. Quem olhava por fora via uma mulher linda, uma mulher bonita, uma mulher bem cuidada. Mas se as pessoas conseguissem enxergar o meu interior, elas iriam enxergar um lixo, algo podre, algo que não valia nada. E o Senhor me transformou, mas eu me permiti, eu abri o meu coração e eu falei, Senhor, o Senhor pode transformar, o Senhor muda, o Senhor mexe onde o Senhor tiver que mexer, o Senhor transforma onde o Senhor tiver que transformar, mas eu quero ser uma mulher virtuosa, uma mulher segundo o coração de Deus. E o que eu tenho pedido para o Senhor é, Senhor, eu quero ser uma mulher que ora, uma mulher que busca, mas eu quero ser uma mulher que agrada a Ti, uma mulher que o Senhor olha e o Senhor fala, ali tem uma verdadeira adoradora, ali tem uma serva minha. Não é fácil, é uma vida de renúncia, a gente passa prova. O inimigo, ele tenta a todos os momentos nos desestabilizar, porque o inimigo, ele age no visível, ele tenta te mostrar que a sua oração não está funcionando, ele tenta te mostrar que você orou para tal coisa e não deu certo, ele tenta te mostrar que a sua vida financeira não está indo certo, ele tenta te falar para você que tem algo errado com você, que você não está fazendo certo, ele tenta te acusar dos seus pecados, mas lembre-se que o Senhor, ele está no silêncio, mas ele está trabalhando. Ele está fazendo e ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Não pare de louvar, não pare de adorar. Se estiver doendo, louve mais ainda. Quantas vezes aconteceu algo na minha vida e eu chorei. Quando eu acabei de chorar, eu colocava um louvor e eu falava, agora eu vou louvar. Porque essa tristeza eu não vou permitir ela ficar na minha vida. Então não permita a tristeza na sua vida. Não permita que a circunstância faça você parar de adorar, porque o inimigo, muitas vezes, ele não tem o poder de nos tirar da presença do Senhor, mas ele tem o poder de nos deixar lento. Eu não vou orar porque eu tô com cansaço, eu não vou cantar porque eu tô triste. Não, minhas amadas, não permita que a tristeza esteja dentro do seu lar, não permita que a tristeza chegue até seus filhos, não, coloque um louvor, se alegre, vá à casa do Senhor, se arrume para ir à casa do Senhor, se arrume para o Senhor, sabe? Deus vai fazer, a pessoa mais interessada em trazer a sua família de volta é o Senhor, então coloca nas mãos dele e não tira, coloca nas mãos do Senhor e confia. E nesse período, tira esse período pro Senhor. Porque a gente sabe que se o marido estivesse hoje em casa, quem sabe a gente não estava tendo essa vida de oração que a gente tem, essa vida de busca, de intimidade com o Senhor. Então chame a atenção do Senhor para sua vida, mostre a Ele o quanto Ele é importante para você, mostre a Ele que você não precisa de circunstâncias terrenas para estar feliz com Ele. Muitas de nós, muitas vezes, e eu me peguei muitas vezes nessa situação, dependendo de coisas terrenas para estar feliz. E nós dependemos somente do Senhor. Se nós soubermos que o Senhor, que o Espírito do Senhor habita em nós, isso é o suficiente para nós estarmos felizes e alegres. Então eu queria dividir um pouquinho da minha história com vocês e encorajá-las a fazer do Senhor a prioridade da sua vida, a fazer do nosso Senhor, a fazer de um Deus que deu o seu Filho para morrer por nós, olha que amor, fazer dele o nosso primeiro em tudo. Senhor, sempre consultar o Senhor quando você for tomar uma atitude, colocar Ele sempre à frente dos seus planos, dos seus projetos e confiar nele.
e adorar Ele em espírito e em verdade, a buscar a face dele, a parar de buscar as mãos dele, o que ele pode fazer por você. O que ele pode fazer por você, ele já fez. Ele já deu o seu filho. Ele deu o filho dele. Você daria o seu filho por alguém? Você não daria. Eu não daria minha filha por ninguém. Mas ele deu o filho dele para morrer naquela cruz. E ele já fez tudo por você. Então vamos buscar a face dele, porque ele é um Deus bom, ele é um Deus grandioso, ele é um Deus maravilhoso. E ele pode fazer grandes coisas por nós. Eu tenho a agradecer a Deus, agradecer aos meus pastores e principalmente agradecer a esse grupo abençoado. Agradecer a Ana, a Mônica, a Odilene, a Bel, a todas vocês que fizeram parte desse tempo, sabe? Foi um tempo difícil, mas cada palavra que vocês colocavam ali, eu guardava aquela palavra no meu coração. Então eu tenho a agradecer muito. Vocês fazem parte disso. As campanhas de libertação que teve, Deus me libertou assim de uma forma sobrenatural através da campanha de libertação que teve, que a Ana fez. Eu vivia presa em sentimentos, eu começava a fazer uma oração e o inimigo vinha com as acusações na minha mente. E a partir daquela oração, a partir daquela campanha de libertação, o Senhor me libertou. As minhas orações, sabe, a minha vida espiritual rompeu. E eu sou grata a vocês que foram canal de bênçãos na minha vida. Foram profetas do Senhor que trouxeram uma palavra ao meu coração. E o Senhor, Ele está fazendo, Ele tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo coisas grandes no nosso meio. É só nós nos posicionarmos e dar lado para Ele trabalhar. Amém? Started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into